Olá, amigos. Esta é a aula número 1 de nosso curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Hoje, abordando o tema Deus, Universo e Espírito. Todas as aulas de nosso curso estarão disponíveis no nosso blog Kardec Sempre, no endereço eletrônico https://kardecsempre.blog, como pode ser visto aqui no rodapé do slide. Vamos começar então vendo um resumo da criação divina e o desenvolvimento do espírito. Vamos ver muito rapidamente o que existe nesse mundo que Deus nos criou. Deus, dizem os espíritos, é a causa primeira de todas as coisas. Quando nós dizemos causa, nós estamos dizendo que Deus causou, Deus fez acontecer, Deus foi o realizador de. Então, quando estamos falando Deus é a causa primeira de todas as coisas, estamos falando que Deus criou todas as coisas. Nada existiu que não tenha sido criado por Deus. E quando se fala causa primeira, causa primária, nós estamos dizendo que Deus foi o primeiro a criar. Então, não é apenas que Deus criou todas as coisas. Deus, antes de Deus criar, ninguém criou, nada criou. Deus foi o único criador no universo. Então, o que Deus criou? Deus criou o fluido cósmico universal. Vamos lembrar bem desse nome. Fluido cósmico universal, que é o princípio material. E Deus criou, por outro lado, o princípio inteligente. Quando nós falamos princípio, nós estamos falando de alguma coisa que tem um potencial para evoluir, tem um potencial para ir à frente. Então, quando falamos fluido cósmico universal, que é o princípio material, nós estamos falando daquilo que vai dar origem à matéria. O princípio material dá origem à matéria. Não é que a matéria seja o princípio material. O bolo não é a farinha que se usa para fazê-lo. O bolo não é o ovo que se usa para fazer. O bolo é o conjunto de tudo que você usa. Você usa o material do bolo, junta tudo e você faz um bolo. Aqui no caso, a matéria vem do manuseio de quem conhece muito, do manuseio do fluido cósmico universal. Jesus tomou do princípio material, tomou do fluido cósmico universal e fez a Terra. Ele condensou esse fluido cósmico com todo o conhecimento, com todo o amor que ele e os demais colaboradores, porque no universo ninguém trabalha sozinho, todos se auxiliam mutuamente. Então, eles se uniram e criaram o nosso globo terrestre, com toda a matéria que existe nesse globo. Então, a origem da matéria é o princípio material. Do mesmo jeito, nós vamos ver que o princípio inteligente tem a capacidade de evoluir, gerando, causando um espírito que vai fazer
a sua passagem pelos reinos da natureza até se tornar um espírito com E maiúsculo, o espírito que vai habitar o ser humano e depois prosseguir na sua jornada de espírito. Mas vamos voltar agora então ao princípio material, ao fluido cósmico universal. A matéria, quando criada por Deus, a matéria foi que deu origem a todos os globos que existem no universo. Todos os mundos, todos os sóis, estrelas, planetas, tudo isso constitui o universo. Além da matéria, dos globos, tudo isso que nós falamos, nós temos a luz, nós temos os fluidos, tudo isso está dentro do universo. E também espíritos estão dentro do universo. Porque o princípio inteligente, ele necessita utilizar o mundo material para o seu desenvolvimento. Então, no universo, nós temos o princípio inteligente, nós temos os espíritos, nós temos tudo de material, os globos, matéria grosseira, os fluidos em geral, o fluido vital, o perispírito. Então, é muito importante a gente entender a função do universo. Qual a razão de Deus criar o universo? Deus criou o universo para servir de instrumento para o crescimento, o desenvolvimento do princípio inteligente. É no universo que o princípio inteligente se transforma em espírito, com E minúsculo, indicando que ele ainda está numa fase inicial do desenvolvimento espiritual. É no universo que esse espírito vai encontrar as condições que ele necessita para se desenvolver. O universo, então, é fundamental no desenvolvimento do princípio inteligente. Muito embora, depois que esse princípio inteligente já se desenvolveu, ele é plenamente livre da necessidade do mundo material. Mas isso vai demorar muito tempo. Então, aqui nós vamos ficando na primeira aula e voltaremos na aula número 2, continuando, falando de fluidos, de fluido vital e perispírito. Até mais, que Deus abençoe a todos e até mais.